Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta feita para o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E, mais uma vez, não foi possível ter a presença aqui do nosso amigo e coordenador do programa, André Afonso Monteiro, por motivos de trabalho. Então nós estamos aqui auxiliando o nosso amigo André. Vamos estudar juntos e esperar que na semana que vem ver se ele consegue estar conosco novamente. Então nós estamos estudando o livro A Gênese, o capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita. E hoje nós vamos começar o item 26. Allan Kardec diz o seguinte: entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria a dizer, que não compreenderias. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que reestabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. E aí é a citação do Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículos 16, e o Evangelho de Mateus, capítulo 17. E Allan Kardec continua comentando: se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condição de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, visto anunciar a vinda daquele que deveria completá-lo. Previra, pois, que suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser reestabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, isso aqui é muito importante, né? Porque o ser humano tem essa dificuldade, né, de só aceitar cegamente determinada coisa. Então, assim, mas Jesus disse tudo. Se o próprio Jesus disse que ele não tinha naquele momento condições de tudo revelar, é porque ele não disse tudo. Então quem diz que Jesus disse tudo não leu o próprio Jesus falando que ele não disse tudo. Mas por que ele não disse? Porque naquele momento não era possível compreender. Kardec disse tudo? Há quem diga que Kardec disse tudo, mas o próprio Kardec disse que ele não deu a última palavra. Então, se o próprio Kardec diz que não deu a última palavra e que novas revelações viriam, por que nós vemos tantos espíritas que recusam tudo que vem depois de Allan Kardec? Que dizem que a obra de Chico Xavier é uma obra que não é confiável, que é uma obra que vai contra a obra de Allan Kardec, né? Que na verdade é a codificação espírita. Então, tudo parte desse mesmo princípio, né? Desse olhar mais reducionista, limitado que nós temos, como se o Cristo já tivesse dito tudo e nada além do que foi dito por Jesus possa ser considerado. Mas aí nós vemos aqui Kardec trazendo as citações lá no Evangelho de João, de Mateus, mostrando, né, que Jesus, nas suas próprias palavras, escritas aí através dos apóstolos, ele não disse tudo e que novas revelações viriam. E a mesma coisa em relação à doutrina espírita. Kardec não deu a última palavra, como ele mesmo disse, os espíritos não deram a última palavra naquele momento e novas revelações viriam. Maria de Fátima Miranda. Se nós fôssemos compreender
que nada mais haveria de ser colocado para nós, é porque nossa capacidade de aprendizado seria muito limitada também, né? Nós até entendemos quando alguém diz, Jesus disse tudo. Olha, todo o ensinamento de Jesus se resume no Sermão da Montanha. Ali é a base para tudo que nós vamos depois desdobrar e compreender. Moralmente ele disse tudo. É isso aí. Porque na questão moral não há o que dizer. Agora, as informações que nós não estávamos preparados ainda a entender, esse ele guardou para a posteridade. Sim, por isso que ele fez toda uma preparação. Veio o testemunho da certeza da imortalidade com Abraão, veio a lei com Moisés, e ele veio dar testemunho da lei dos profetas. Ele falou que não veio derrogar a lei nem os profetas. E ali ele deu exemplo do nosso destino. Jesus, ele precisava vir porque ele é guia e modelo. Ele precisava ficar visível para nós na condição do que está destinado a cada um de nós, independente das condições que nos encontramos agora. Mas quando Jesus diz assim, o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O que é o trabalho de Deus? É criar. E essa criação, ela se expande no universo em proporções que nenhum espírito detém todo o conhecimento, porque o conhecimento absoluto está em Deus. Então, o próprio Jesus, ele não para de aprender, gente, porque se nós acharmos que Jesus já parou de aprender, a evolução tem um limite, tem um fim. Quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque imagina alguém que é um com o Pai, mergulhado na imensidão do amor do Pai. É algo que não tem fim. Agora, nós vamos entender, sim, quando Kardec até coloca na Gênesis o que está colocado no Evangelho no capítulo 6. O Espírito de verdade que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Ele está falando de todas as coisas a nível de moral também. E nos dando o raciocínio para compreendermos, porque no mundo material nós aprendemos através do contato com a matéria. E a matéria, tudo pode ser explicado na lei de Deus. Então, quando ele fala que ele restabelecerá todas as coisas, porque vai colocar dentro da nossa compreensão aquilo que está ao nosso alcance, a nossa tarefa como filho de Deus. E os limites da matéria naquilo que ela não pode ser senhora do Espírito. A matéria nunca será senhora do Espírito. Porque até isso a doutrina espírita vem trazer para nós. A doutrina espírita desmaterializa a matéria quando nos prova que a matéria é composta por princípios espirituais. Agora, a materialização dos nossos interesses, isso é de ordem moral. Nós precisamos valorizar a essência. O apego ao transitório, não é? Os ciúmes, as paixões, isso tudo é tarefa nossa, não é tarefa de Deus, não. Entendeu? Nos desmaterializarmos, educar a nossa emoção no sentido da verticalidade, do sentido do amor, da paz e do espírito imortal que nós somos. E aí, podemos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, lá no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele retrata um diálogo de Jesus à época com Nicodemos. Que era um homem de grande conhecimento, era um doutor da lei. E Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, Está aqui no... Deixa eu ver aqui qual é está no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E aí, vou ler só uma parte aqui, ó. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus. Ele disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já sendo velho? Quer dizer, ele compreendeu, Nicodemos entendeu o que ele estava falando, mas não entendia como é que isso poderia se dar. Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade, eu te digo. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. O Espírito sobra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Quer dizer, estava difícil para o Nicodemos entender o que hoje nós temos como algo simples. Sim. Mas naquele momento, um doutor da lei, conhecedor, que estava conversando com Jesus, para ele estava difícil entender. E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas, como quem diz, ele já deveria conhecer isso. Se ele era mestre nas Escrituras, e a ideia da reencarnação não surge com Jesus. Ela já existia. Em verdade eu te digo que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me creres quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, olha exatamente a ideia, né, que Kardec está falando aqui na Gênesis, e essa citação do Evangelho, para quem quiser ler com calma, está lá no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 5, né, quando Kardec está trazendo aí o tema ressurreição e reencarnação. Então Jesus, naquele momento, se Nicodemos teve dificuldade para entender Jesus, ainda mais o povo da época. Sim. Se Nicodemos, se você não me entende quando eu vos falo das coisas da terra, vai me entender quando eu falar das coisas celestiais. Então, assim, naquele momento, Jesus não teria como explicar detalhadamente para aquele povo determinadas informações que só o futuro poderia trazer. E que chegaram com o advento do Consolador, que é a doutrina espírita. E mesmo o advento do Consolador, várias vezes Kardec relata que os espíritos disseram a ele para guardar alguns ensinamentos para mais tarde. É interessante, porque você falou de Nicodemos, a época de Jesus. E Moisés, a época dele, eu fico imaginando que as missões elas são dadas de acordo com o nível de habilidade de cada um para desenvolver determinada tarefa. Porque no caso de Moisés, ele na condição de iniciário do Egito, os egípcios eram exilados, né? E eles espalharam eles tinham aquela ideia da metempsicose. Olha só, chegaram no mundo material, chegaram no planeta Terra, vindo de mundos mais elevados, mas não tinham compreensão moral para entender a reencarnação. Mergulharam aqui e ficaram presos na ideia da metempsicose, por causa do corpo muito denso que eles estavam vestindo. Para Moisés, o grande desafio era comungar com os outros, com o povo que ele governava, a mediunidade, porque ele era médico e conhecia isso por conta de ser iniciado do Egito. Já o Nicodemos era doutor da lei, não é? E estudava a Torá, mas ele não compreendia essa situação que Jesus estava colocando ali. Ele via tudo de uma forma na materialidade. Ele não compreendia que o espírito desencarna e reencarna novamente, passa por um outro ventre, até evoluir na condição de não precisar mais reencarnar. E hoje nós lidamos com pessoas que estudam os textos bíblicos sagrados, são pessoas dedicadas, devotadas, responsáveis, mas a ideia da reencarnação ainda escapa, não consegue compreender mesmo. Não adianta que se você tentar, vai ter discussão, se for uma pessoa mais sensata nem vai abrir para essa conversa, até se eles se preservam de falar certos assuntos, porque eles não conseguem compreender a lógica da reencarnação. E, portanto, fica muito claro dentro desse texto aqui que Allan Kardec nos traz, que Jesus realmente não pôde dizer tudo, nas próprias palavras dele. Ele envia o Consolador, o Espiritismo chega, traz novas informações, relembra o que Jesus disse, porém, à época de Allan Kardec, também não foi possível trazer informações mais detalhadas, sobretudo do plano espiritual, e desse plano espiritual mais próximo da Terra, né? E aí coube a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né, fazer uma verdadeira revolução no conhecimento espírita, tanto é que nós podemos dizer que existe um espiritismo antes e um depois do médium Chico Xavier, no Brasil e no mundo. É inegável. E temos a certeza que Allan Kardec, juntamente aí com o Espírito de Verdade, com Jesus, ele estava à frente desse processo, e nós vemos que a obra do médium Chico Xavier
hoje já com mais de 500 livros psicografados, ainda é muito desconhecida dos próprios espíritas, assim como a própria codificação, né, que é a base fundamental da doutrina. Então temos muito que estudar e novas informações ainda virão dentro daquilo que a humanidade estiver pronta para conceber, né? Nós ainda temos, como diz a Miranda, a dificuldade de conceber coisas simples, e basta verificarmos que nós espíritas não conseguimos viver em paz nem mesmo entre nós. Muitas disputas, brigas por poder, a vaidade, o egoísmo, o orgulho imperando. Então nós temos ainda que aprender o beabá, né? Porque não adianta nós querermos ter acesso a novos conhecimentos se a gente não consegue sequer conviver em paz, Miranda. Não tem muito a acrescentar, porque está muito claro aqui no que Kardec fala, né? E nós vamos... O ensino que a doutrina espírita nos traz está ao nível da realidade do nosso mundo de provas e expiação. Conforme nós formos amadurecendo, vamos fazer essa mesma leitura com um olhar mais profundo. A cada esforço nosso em viajar por dentro, porque a conquista do conhecimento, os livros e as informações nos auxiliam por conta da nossa intelectualidade, mas essa conquista real do conhecimento é interior, é uma viagem interior, expandindo em nós a capacidade de compreender e sentir a mensagem. Continuando aqui a leitura, você que chegou agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 1º, Caráter da Revelação Espírita. Vamos começar agora o item 27. Eu sou Eduardo Araújo, estou com a Maria de Fátima Miranda. O nosso irmão André Afonso Monteiro ainda não pôde estar conosco por motivos de trabalho. Então vamos lá. Kardec diz aqui no item 27. Por que ele chama de Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam a necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. E realmente, né, nós precisamos do Consolador. São tempos de transição planetária, os estertores do mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para a transição para um mundo novo, o mundo de regeneração, onde o bem irá predominar. Até lá, até que o mundo de regeneração se estabeleça no planeta, nós temos acompanhado aí, desde o advento do Consolador, quantas dores, quantas guerras o nosso planeta vem passando. Então, realmente, o mundo precisaria do Consolador, que viria relembrar o que disse o Cristo e restabelecer todas as coisas, também com novos ensinamentos, novos conhecimentos para a humanidade. E é consolador porque explica. Não é aquele consolador que diz assim, tenha confiança, está acontecendo porque Deus quer. Olha só. A tarefa do Consolador é restabelecer e explicar. Então, nós vamos conquistando a maturidade para compreender as leis que regem a vida. E o nosso sofrimento maior é quando nos distanciamos dessas leis, quando deixamos de considerá-las no dia a dia, na hora de fazermos escolha, na hora de olharmos para fora, na hora de olharmos para dentro de nós mesmos, nos lembrar que tem uma lei que faz o eixo do equilíbrio para que nós tenhamos maturidade, sobriedade e possamos nos curar. Nos libertar daquilo que foi a nossa pedra de tropeço ontem. Então, essas consolações teriam necessidade de consolações, por quê? Porque a dor ia abundar de tal forma que nós precisaríamos da lógica da razão nos dizendo o porquê de tudo isso, para que nós possamos usar a nossa inteligência para construir uma realidade nova, diferente, saudável, feliz. Então, meus amigos, nós temos que confiar, que esse Consolador que está conosco é uma bênção.
né? E nós vamos precisar muito dele nesses dias difíceis aí com que a humanidade está passando. Tivemos aí essa pandemia, foi um momento dramático para o mundo, né? Com milhares de vidas perdidas, mas nos piores momentos foi justamente, né, sobretudo para nós espíritas, simpatizantes da doutrina, as lives, os programas, tudo que aconteceu, que nos sustentaram, nos mantiveram firmes no propósito de seguir adiante. Então, graças a Deus, temos o Consolador, graças a Deus a doutrina espírita está conosco, e aqueles que souberem aproveitar, aqueles que souberem se manter dignos, né, da confiança dos bons espíritos de Jesus, atravessaremos aí esses dias difíceis, né, dias que não são simples de se lidar, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no planeta, as guerras declaradas e as guerras não declaradas, o ser humano cada vez mais perdido, os valores cristãos sendo profundamente atacados pela mídia, né? A mídia escrita, a mídia falada, a mídia televisiva, as mídias sociais, não só no Brasil quanto no mundo, cristãos sendo perseguidos em vários países do mundo. No nosso próprio Brasil, nós vemos a censura por parte de muitos daqueles que tentam manter os valores cristãos da família, que lutam contra o aborto, que lutam contra as drogas, e são atacados, são perseguidos, são cancelados, e mesmo dentro do próprio movimento espírita conseguem seduzir a muitos, né, no sentido de relativizar questões que dentro da doutrina são muito claras em defesa da vida, no que diz respeito, por exemplo, ao aborto. Então nós estamos num momento muito delicado, né? As nossas crianças estão envolvidas cada vez mais com a promiscuidade sexual muito cedo, através dos vídeos que chegam às escolas, que se espalham, a família completamente perdida nos seus fundamentos, aquele alicerce familiar que muitos de vocês que estão aí agora ouvindo o programa conheceram, né? De você ter ali a presença forte do pai, da mãe, dos avós, o respeito aos mais velhos, o respeito aos relacionamentos. Hoje nós vemos que os jovens, eles tratam o relacionamento sexual como quem vai numa churrascaria. O sexo não significa mais nada para eles, é apenas um passatempo. Então, assim, os valores que nós sabemos que o cristianismo defende, que a doutrina espírita defende, estão sendo duramente atacados. Mas, como diz o Mestre Jesus, tudo isso passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. O Consolador prometido irá prevalecer dentro do Evangelho de Jesus, e a nova era de regeneração, Maria de Fátima Miranda, virá, restabelecendo todas as coisas. Com os homens, ou apesar dos homens, a lei vai cumprir-se, né? E o planeta Terra vai ter a oportunidade de configurar entre os mundos como um mundo de regeneração. O trabalho começa em nós, para que onde nós estivermos, sejamos a presença de alguém que se esforça para superar a si mesmo. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Rezem pelo nosso irmão André Afonso Monteiro, para que ele consiga, na semana que vem, estar conosco. Ele que está trabalhando muito. O André que conduz esse programa com tanto brilhantismo. Um amigo muito querido que nós admiramos pela seriedade, pela competência, pelo esforço, né, em fazer o melhor aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno,
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Vamos dando continuidade aos nossos estudos, aqui já no capítulo 8º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz a descrição ou o acompanhamento das encarnações de espíritos que ele classificou como estando em expiações terrestres. Espíritos que têm uma situação expiatória, e nós estudamos aqui com Allan Kardec os antecedentes, na verdade também os ascendentes morais desta situação expiatória nessa encarnação que está sendo aqui estudada por nós, trazida por Allan Kardec, e as consequências, não só disso que foi feito em encarnação anterior e que resulta na expiação presente, no momento em que Kardec nos apresenta esses casos, e também as consequências futuras, porque esta é a lei de causa e efeito, ou a chamada também lei de ação e reação. Nós vamos recapitular juntos aqui a história da senhora B. Kardec nos apresenta com detalhes essa situação. Na verdade, a senhora B nunca esteve na miséria financeira, mas esteve na miséria da saúde. Teve uma vida de martírios físicos em função de inúmeras moléstias, mais ou menos graves, desde os 5 meses de idade. Ora, essa situação durou 70 anos. Essa senhora desencarnou com 70 anos de idade, quando já tinha praticamente desencarnado várias vezes ao longo dessa vida de 70 anos, dessa existência de 70 anos, porque quase que anualmente ela baixava hospital. 3 vezes foi envenenada em função ou como consequência de uma terapêutica de remédios, de uma ciência experimental e duvidosa, da qual foi cobaia ou foi feita cobaia. Então, em função desses remédios e também da doença ou das doenças, ela atravessou ou foi atravessada por sofrimentos intoleráveis durante as 7 décadas de existência, e nada podia atenuar esse quadro. Nós sabemos que situações expiatórias, por exemplo, de determinadas doenças, têm etiologia obscura que a medicina não consegue identificar e também não consegue tratar e reverter naturalmente. Então, nada podia atenuar os sofrimentos da senhora B, que ficou assim nesse leito. A senhora B era lá de Bordeaux, e ela teve essa vida de grandes sofrimentos, e então uma filha dela, que era espírita cristã, era médium também, a filha dela, sempre pedia a Deus que suavizasse as provações da mãe. Esse era o pedido da filha. Ora, nós sabemos, estudando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que nós precisamos saber pedir. É o que pedir, como pedir, para que pedir, a quem pedir. Portanto, o que pedir em uma prece. Essa filha, naturalmente, com o desejo ditado pelo seu coração de filha, desejando ver os sofrimentos atrozes da mãe sendo atenuados, ela pediu a Deus e pedia a Deus reincidentemente, sempre pedia a Deus que suavizasse os quadros de sofrimentos da mãe dela. Mas o que aconteceu?
Quando ela pedia isso a Deus em oração, o seu guia espiritual deu-lhe alguns conselhos. Primeiramente, que ela simplesmente pedisse calma e resignação. Nós sabemos disso exatamente como está posta a situação de todos nós diante de qualquer desafio. Calma, resignação, resiliência, persistência no bom combate, como nos diz Paulo, para nós vencermos. Porque dizem os sábios das nossas famílias, os nossos vovôs e vovós, que não há mal que não acabe. Então, essas instruções do guia espiritual da filha foram na direção da resignação, da paciência. Disse o guia espiritual à filha da senhora B: nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Aqui a lei de causa e efeito. Não há um só dos vossos excessos que não tenha, por consequência, uma privação. Nós temos aqui os nossos excessos de álcool, de bebida, de alimentos, que sempre redundam em consequências no nosso organismo, doenças. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Portanto, todos os tipos de sofrimentos que nós experimentamos, aqui a palavra lágrima, que é quando nós choramos por sofrimento, está significando todas as formas em que nós sofremos. Continua o guia espiritual da filha da senhora B. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Aqui nós vemos que, aparentemente, a senhora B sofria apenas dores físicas. E isso já eram muitíssimas. Mas por que o guia espiritual da filha da senhora B disse que ela também padecia dores morais? E em muitos casos que nós estudamos aqui, nesta obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vimos os próprios espíritos declararem que as dores morais são piores, são mais dolorosas, se assim podemos dizer, do que as dores físicas. Então, as dores morais da senhora B, lá de Bordeaux, são as dores porque ela ficava certamente ao longo desses 70 anos de existência, ela ficava pensando no que teria sido a causa de tantos sofrimentos. E claro que ela sofria porque moralmente não podia cuidar da filha ou de algum outro filho que tivesse, não podia ter uma vida social, não podia ter uso da liberdade para fazer escolhas, para viver, enfim. Então, diz o guia da filha da senhora B: suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Nós sabemos que aqui também há uma correlação entre a gravidade da falta que foi cometida e a consequência que a dor vem trabalhar. Aqui o guia espiritual da filha da senhora B se vale de uma imagem muito delicada e muito adequada, muito eficaz. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho porque tem diante de si a espiga dourada, outros tantos frutos de sua perseverança. Portanto, é perseverar nas nossas provas e nas nossas expiações. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo é assim mesmo. A aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente
as dores efêmeras da humanidade. Assim, desenvolvendo ainda essa mesma imagem, essa mesma situação, esse mesmo quadro, essa mesma metáfora, o guia espiritual da filha da senhora B diz: assim a sorte do infeliz que sofre neste mundo, porque então a felicidade da a felicidade da criatura que todos nós desejamos é o fruto que nós colhemos quando enfrentamos as situações com persistência, com resignação e paciência. Portanto, isso deve ser resultado da nossa paciência. E com isso nós vamos nos tornando resistentes às dores efêmeras da humanidade. Ou seja, tudo passa, como Maria disse para João. E as dores no mundo também passam, e passam mais rápido, quando nós temos paciência, confiança, fé em Deus, calma. Continua o guia espiritual da filha da senhora B. Cada uma das suas dores acolhida como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado. Portanto, cada uma dessas dores ao longo de 70 anos de existência, que essa senhora, esse espírito, acolheu, viveu como expiação, isso corresponde a uma nódoa do passado. É como se essa dor sofrida, acolhida pacientemente, seja como uma espécie de borracha para apagar a nódoa que o crime ou o erro do espírito está lá marcado, nós sabemos, no nosso perispírito. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. Está aqui dizendo o guia espiritual da filha da senhora B, que ela será mais feliz, cada vez mais feliz, à medida que as nódoas todas forem se extinguindo. E, portanto, de que nódoas estamos falando com relação à trajetória do espírito da senhora B? Na verdade, são as escolhas, os experimentos que esse espírito fez em encarnação anterior, quando era um bom médico, tinha dons, homenagens, tudo num meio onde ele facilmente podia obter seu bem-estar, mas ele só queria mesmo era glória, fortuna, renome, fama até. Isso para aumentar sua reputação e também os seus clientes. E ele então, porque só visava isso, ele não pretendia, não se preocupava em aliviar seus irmãos, seus clientes, e não fazia filantropia. Por isso, ele fazia esses objetos de estudo sobre convulsões e escolhia, inclusive escolheu a própria mãe para ser martirizada no leito de muitos sofrimentos. Por isso que ela agora, esse espírito como senhora B, como mãe, está sendo martirizada. No leito de muitos sofrimentos, como médico, ele usava a mãe para fazer esses experimentos, submetia a mãe a experiências que deveriam, pela pesquisa dele, explicar tais fenômenos. Mas ele escolhia também pessoas idosas, abreviava, matava, antecipava a morte dessas pessoas, porque ele fazia também, ele submetia as pessoas idosas aos seus experimentos, como também fazia a homens vigorosos, que ele enfraquecia com esses ensaios, com essas experiências, porque queria testar, queria comprovar a ação de tal ou qual medicamento. Tudo isto sem que esses pacientes soubessem, sequer desconfiassem do que ele estava fazendo com eles. Como nós temos a informação de que com esta encarnação, com essas cruezas, esse espírito está finalizando a sua expiação e que ele já atravessou outras encarnações também para apagar essas nódoas, para extinguir essas nódoas do passado, nós imaginamos o grau de comprometimento, a extensão
do comprometimento que esse espírito assumiu quando decidiu fazer, por força desses desses vícios de orgulho, vaidade, ganância, ambição, quando ele fez isso a muitas pessoas. Então é exatamente nesse particular que esse espírito está extinguindo as nódoas. E o espírito diz: quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. Nós aqui estamos estudando esse capítulo 8º da segunda parte, Expiações Terrestres, nessa obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, juntos, aqui agora estudando um sábio ambicioso, que é o caso do espírito reencarnado como a senhora B, que está, neste caso, atravessando as duríssimas provas a que ele submeteu a própria mãe quando era médico ambicioso. Continua a instrução do guia espiritual da filha da senhora B. A falta de resignação esteriliza o sofrimento. Portanto, nós visamos, quando temos paciência, vencer a prova ou a expiação com paciência, com resignação, e então nós podemos aurir o benefício da prova. Mas quando nós não temos resignação, o sofrimento fica estéril, não redunda em nenhum benefício para nós, para o espírito, qualquer espírito, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Portanto, às vezes nós padecemos, quando não aceitamos, vamos ter que repetir aquilo para aprender a viver aquilo com proveito, ou seja, com paciência. Continua o espírito, guia espiritual da filha da senhora B. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação. E o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam, ou seja, concedam coragem e resignação. E, nesse particular, diz o espírito, guia espiritual da filha da senhora B. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar e no qual lhe não faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Portanto, aqui, nenhum resquício de ética, de moral, de compaixão, de solidariedade estavam presentes nessa alma, nesse espírito encarnado como sábio ambicioso, como médico ambicioso, fazendo pesquisas de uma forma absolutamente antiética, porque suas vítimas, dizemos vítimas e não pacientes, porque suas vítimas não sabiam que estavam sendo submetidas como cobaias a hipóteses de trabalho nos seus experimentos científicos. Então, na verdade, nada detinha esse espírito para a consecução dessas hipóteses de trabalho na ciência, para ter glória, renome, consideração. Continua o guia espiritual da filha da senhora B. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, razão pela qual agora esse espírito encarnado como mãe sofre, padece esses martírios que ele tinha imposto à sua própria mãe quando estava encarnado como esse médico experimentalista. Enquanto que o filho a submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Por isso, ele voluntariava a mãe, entre aspas, ou seja, submetia a mãe
que não sabia que estava sendo cobaia do próprio filho em suas experiências tresloucadas do ponto de vista ético, e então ele agora reencarnado como uma mãe, está padecendo aquilo que ele fez a própria mãe sofrer na outra encarnação quando era médico. Aos velhos, porque ele também escolhia velhos, idosos, aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia, com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho. Nós vemos aqui que ele teve várias encarnações ao longo de séculos, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Sabemos que o arrependimento é passagem obrigatória para a regeneração do espírito. Agora, termina a reparação, visto como as provas desta última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. E termina, então, esses esclarecimentos preciosos, o guia espiritual da filha da senhora B. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material. Pensai nas alegrias eternas. Aqui o contraponto entre o que é efêmero na vida material e o que é duradouro, permanente, do ponto de vista da vida do espírito. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. E Kardec aqui apõe um comentário próprio. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade Espírita de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Nós aqui, para encerrarmos essas reflexões profundas, vamos lembrar todos os nossos amigos espirituais que nos infundem esperança, a dedicada amiga dos sofredores. A fé, sustenta-nos a fé, e podem, certamente, como podem e fazem junto de nós, esse trabalho benfazejo, esses amigos que o Senhor nos faculta, amigos que nos cercam, que nos sustentam e que nos amam, e cuja solicitude constante nos reconduz para junto daquele a quem nós tenhamos ofendido, transgredindo as suas leis. Que a paz de Deus, a paz de Jesus, o manto de Maria, as vibrações dos nossos anjos da guarda e dos nossos amigos espirituais queridos continuem conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.